Amém, igreja? Temos visitante hoje? Levanta a mão os visitantes. Tem mais. Sejam bem-vindos em nome do Senhor, amém? Nós somos uma igreja avivada. Somos uma família aqui, amém? Sejam bem-vindos. Quem foi edificado no louvor hoje? Para mim eu já podia ir embora. O pastor começou a abrir o culto hoje, falando de estarmos aqui num culto de agradecimento. E a minha visão de culto, da reunião de domingo à noite, o objetivo é esse: vim adorar e agradecer ao Senhor. Amém? Queria convidar os amados a abrir no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos dar aí uma passeada na Bíblia. Essa ministração eu já fiz ela aos homens da igreja no encontro. E não ministrei mais ela. Mas quando o pastor me convidou ontem para vir dar a palavra hoje, queimou na mesma hora essa palavra para trazer para a igreja, amém? Amém, irmãos? Acharam? Podemos prosseguir? Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos focar só na primeira parte desse versículo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se você olhar os capítulos anteriores desse livro, o autor está falando sobre fé, sobre os grandes pais da fé, né? Os heróis da fé. Mas eu não quero falar de fé agora não, deixa para mais tarde. Queria que os irmãos abrissem em Colossenses 3, 3:1. Amém? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. No anterior diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Lá no final do versículo diz, assentou-se à destra do trono de Deus. Pois nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em algumas versões diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde vive Cristo. Amém? Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus? Tanto o autor de Hebreus, como o autor de Colossenses, diz que nós temos que estar olhando para o alto. Que as coisas já se passaram, a nossa vida aqui na terra passou. Estamos aqui, mas não somos daqui. Quem pode dar uma glória a Deus? A nossa nação é o Brasil? É. Hoje. Mas a nossa nação real é Jerusalém Celestial. Então nós temos que estar com foco lá no alto. Nós temos que esquecer das coisas da terra. Esquecer
do que nós vivemos. Hoje o pastor subiu aqui para compartilhar e levar vocês mais profundo no louvor, no último louvor, mas eu estava ali desde o começo, adorando ao Senhor, e eu comecei a escrever as frases que nós falamos, nós abrimos nossa boca e falamos no meio dos louvores. Se nós vivêssemos elas, não precisaria mais pregação. Um dos louvores falava: escuta as tuas palavras do teu trono. Nem era essa ministração que eu ia fazer. Quem tem a sensibilidade de escutar as palavras que saem do trono? Ele diz: Senhor. A ministração de hoje é olhando para o alto, esquecendo as coisas passadas. E agora no louvor, tu nos faz falar, profetizar, que nós escutaremos as palavras do teu trono. Quem escuta a palavra do trono de Deus está ligado lá no alto. Amém? Outra frase que nós falamos aqui hoje foi: aonde você for, eu irei. Aonde Jesus foi nessa terra? Com que propósito Jesus foi nessa terra? E aonde você vai? Qual o caminho que você está levando? O caminho que você anda é o caminho que Jesus fez? Outra frase que vocês falaram aqui, que eu também falei, foi: nem que o mundo esqueça, eu não esquecerei o que o Senhor fez por mim. Todos nós estamos aqui porque um dia o Senhor fez, se revelou a nós. E muitas pessoas esquecem desse dia. Esquecem o que o Senhor fez por mim e por vocês. Quando o autor de Hebreus diz: portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Outra frase que foi falada aqui: tua majestade é real. E essa é muito mais profunda. A tua voz ecoa no meu ser, em meu ser. Só aqueles que falam e vivem essas palavras. Ainda tem mais outra aqui, menor e mais profunda, é que estão ligadas no alto. Porque se a voz de Cristo, a voz de Deus ecoa em você, o que está saindo da tua boca é uma coisa extraordinária. E se nós não estamos falando coisas extraordinárias, o Senhor não está sendo ecoado, a voz dele em nossas vidas. Só aqueles que estão lá, olhando para o alto, podem viver. E a que mais me pegou ali, que nós todos temos uma guerra para exercer isso. Eu digo por mim primeiro. E quem me conhece sabe que eu pago o preço. Confio em ti. Confio em ti. Coisa difícil é viver essa palavra. Nós confiamos da boca para fora, mas as diversidades nos faz fraquejar nesse ato. Confio em ti. Essa é a palavra escondida, a rema,
para que nós possamos viver as maravilhas da glória que nós tanto cantamos hoje, da presença, é confiar. Porque confiar nele não é nada mais, nada menos do que eu acabei de falar, fé. Confiamos naquele que não enxergamos. Fé é cremos naquilo que não existe ainda. Amém? Quem está aqui? Amém? Vamos voltar para a palavra. É porque Deus me tocou ali e eu fiquei meio abestalhado. Então o autor de Hebreus fala, olhando para Jesus, e o autor de Colossenses diz, olhando para cima, lá onde Cristo está. Lá em Hebreus, em Colossenses diz assim, a pessoa só pode estar lá em Cristo se morrer. Se não morrer, não pode estar em Cristo. Vamos reler de novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se não morrer, não é nova criatura. Só é nova criatura se morrer. Amém ou não amém? Ixi, parece que esse povo está com sono. Estão arrebatados, gente? Amém ou não amém? Amém. Ah. A palavra nos diz assim, ó. Se morrermos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Amém? E a palavra também nos diz, manda olhar para o alto. Olhar para cima. E o que nós olhamos hoje? Quais são os seus pedidos? Eu não quero que falem não, mas pensem. Qual é o seu pedido hoje? Passamos o ano de 2018. Para alguns foi mais ou menos. Para outros não foi tanto. Para mim eu posso dizer que foi abençoadíssimo. Se o Senhor me levar até o resto dos meus dias aqui na terra, do jeito que foi 2018, eu estou feliz. Passei alegrias e passei tribulações. Foi só alegria não, viu gente? Porque a palavra de Deus nos diz que a tribulação nos fortalece. Aqueles que sabem usar ela para fortalecimento. Aqueles que não sabem usar ela para fortalecimento, é sofrimento. Amém? Hoje nós olhamos a nível natural. Quero pagar minhas contas. Quero ter uma vida feliz. Quero trocar meu carro. Nada contra, viu gente? Nada contra. Mas isso não pode ser a meta daqueles que morrem com Cristo. Isso é consequência. Se eu fosse falar de testemunho nesse ano de 2018 sobre consequência, o culto tinha que ser 5 horas. Porque todo mundo aqui que anda perto de mim, eu vou derrubar esse vidro. Já dei 2 pancadas nele. Sabe. As coisas naturais, as coisas da nossa estatura. Nós olhamos, mas estamos errados. Nós temos que olhar para o alto. Nós temos que olhar o que Cristo, o que o Senhor pode nos dar. Viver a nível sobrenatural nessa terra. É possível. Vamos olhar lá. Nossa oração é: Senhor, preciso disso, preciso daquilo outro. Senhor, vem, transforma meu marido, transforma minha mulher, este menino que não se aquieta, patrão que é abençoado, os clientes que não pagam. É assim ou não é assim? Amém ou não amém? Eu posso dizer que 90% das orações são assim.
Esse final de semana, essas orações, quando eu digo que é assim, isso é questão de nível. Se tuas orações ainda estão nesse nível, Senhor, eu preciso disso, daquilo outro, infelizmente eu tenho que te dizer que tu tem que mergulhar mais. Nós demos esse mês de dezembro, entramos em recesso dos pequenos grupos, né? E esse final de semana nós tivemos mais momentos com casais do nosso grupo do que às vezes as semanas que não tem recesso. Fomos abençoados, presenteados com a presença de alguns casais em momentos diferentes desse final de semana, eu e minha esposa. E um desses casais nós estávamos conversando sobre o nível da conversa e da oração. Exatamente o que eu estou falando aqui. Uns estão no nível de precisarem ser trabalhados. Outros estão no nível de precisarem mergulhar mais. Se desligar um pouco do meio do dia a dia, das coisas terrenas e buscar mais o Senhor. Mas tem outros que estão no nível de interceder pelo próximo. Aqueles que estão no nível de interceder pelo próximo já passaram do nível do eu. O Senhor já trouxe uma realidade de vida que já vem pela consequência o tratamento pessoal. Esse nível. Eu ainda disse assim para eles, ó. Quero dizer para vocês que vocês estão lascados. Eles olharam assim para mim e disseram, pois é, porque agora é só crescer. Só crescer. Hoje tu se preocupa com um casal, amanhã com 2, amanhã com 3, daqui a pouco tu está num pequeno grupo aqui, tu tá com o joelho no chão, tu esquece até de orar por ti. Qual é o nível que você está hoje? Porque o Senhor nos fez, e aqui nós louvamos hoje, para adorá-lo. Santo, 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 santo. Tem até um louvor assim, eu queria saber o que é que os anjos olham para falar tanto santo. Mas aqueles que têm intimidade sabem que um santo nem 2 santos é o suficiente para manifestar o sentimento da glória de Deus. Amém? Vamos voltar para a palavra. Segunda vez que eu saí do rumo. Nós precisamos olhar acima das circunstâncias. Nós precisamos olhar para aquele que pode nos dar algo que não seja suficiente na terra. Porque às vezes nós precisamos aqui na terra de algo suficiente. O nosso salário foi suficiente para pagar as contas. Vamos profetizar, né, gente? Né? Salário suficiente para pagar as contas. Né? Nós vivemos aqui e buscamos o suficiente da sobrevivência. Mas não, lá no alto há uma coisa que supera o suficiente. Quando nós focamos as coisas da terra, quando nós focamos os limites da terra, os nossos limites, nós esquecemos de buscar o que é do céu. Não dá um glória a Deus, viu, pastor? Não dá um aleluia. Não tem um amém. Se dissesse que o Senhor ia dar o 14º salário, estava todo mundo pulando. Ô, glória! Amém? Oh, é um amém tão triste, meu filho, você é alegre, parece que nem almoçou hoje. Quando nós estamos assim, olhando para o céu, olhando para o alto, olhando Cristo, adorando, 24 horas. Nós temos que adorar 24 horas. Quando nós estamos ligados no céu, nada na terra tem valor. Mesmo que seja assim, um valor expressivo financeiramente. Que eu digo muito que o que tem valor nessa terra não vale nada.
O problema que o dinheiro pode pagar não é problema. Ai, pastor, tu está falando isso porque tu paga as tuas contas. Não, gente. Você teve uma conta pela uma circunstância, não pagou, negocia ela. Um dia paga. 10, 20, 30 vezes, paga. Se não tem dinheiro, não paga. No dia que chegar, paga. Resolve. Agora, vai ter um problema que o dinheiro não pague. Um câncer, um filho na droga, uma doença terminal. Esse, só lá, ligado no alto, pode ter a misericórdia e a solução do problema. Por isso nós que fomos arrebanhados pelo amor de Deus, porque nós somos pelo amor, mesmo que a maioria deles veja que nós fomos pela dor, eu mesmo vim numa dor lascada para o Senhor. Mas nós viemos ao Senhor pelo amor. Mesmo que as circunstâncias não aparentem melhor alguma, mas nós viemos pelo amor. O amor de um pai e a obediência de um filho. Extraordinário. Quer ver exemplo disso? Quem está olhando para o céu não está nem aí com o que está acontecendo na terra? Vamos abrir lá em Atos 7, 55. Olha que exemplo extraordinário. Tenho certeza que nós tudo junto aqui não chega nem aos pés desse cidadão aqui, ó. Amém? 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, oh, aleluia, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, olhando para o alto. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o pedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Se você parar para pensar nesses 5 versículos, Estevão exerceu todos os mandamentos que Cristo deixou. Há momentos da morte. Estevão exerceu o perdão tão duro, né, gente? Ô negócio duro esse tal de perdão. Eu sendo bem cearense mesmo, que tem um casal aqui, lá do sul, outro. Nós somos vacinados pelos os gaúchos. Tchê, tem ali um casal ali gaúcho ali, ó. Tem um aqui também da Gema, ó. Eu vou falar bem cearense, viu, gente? A negrada aqui não quer perdoar um tantinho assim, ó. Um momentinho de raiva já bota tudo para fora. Vou nem falar dos maridos e das mulheres. Casal. Nem falar nessa seara, não. Vou falar no relacionamento de amigo mesmo, de irmão, de companheiro. Não aguenta uma besteirinha, rapaz. Uma falainha que a negada já está queimando 3 cilindros. Não, 3 não, que agora os carros são de 3, 2 cilindros. E Estevão estava lá, sendo apedrejado. E para onde é que Estevão estava olhando? Para a circunstância dele, não. Estevão estava olhando para o alto. Para o Senhor e Consumidor da nossa fé. E ele viu Jesus lá, à direita de Deus.
E a pedra comendo de esmola. Pá, 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 pá. E ele diz, Senhor, perdoa eles que eles não sabem o que é que estão fazendo, não. E às vezes a gente abre o coração e às vezes dá palavras duras. Porque nós somos falhos, amém? Eu sou falho, irmão. Quem não é falho aqui? Oh, só tem gente santa nessa igreja. Oh, glória! Eu sou falho. Às vezes eu aguento uma pisada no pé, 2, 3, mas tem hora que pisa no dedinho mindinho, dói, negado. E aí eu viro animal. Né? E a gente dá logo coice. Estevão está lá, olhando para o céu. Olhando para Cristo. Estevão estava ecoando o que nós falamos hoje. A voz de Cristo. No momento de dor. No momento de abandono aos olhos humanos. Porque ele era o único que estava ali pregando a Cristo? Não. Não era o único. Mas ele foi o único a ser apedrejado. O próprio Cristo, quando foi para a cruz, viveu o abandono daqueles que estavam ao redor. E às vezes a gente está aqui na terra, nos nossos pequenos problemas, do nosso mundo, do eu, e nós criticamos os irmãos, porque eles não estão vendo a dor que nós estamos passando. Porque nós estamos vendo só o nosso umbigo, desculpa eu dizer. Aqueles que estão olhando para o alto, não vivem essa circunstância. Amém? Vamos ver o exemplo no Velho Testamento. Não precisa abrir não. Isaías 43, 1 a 3. Anotem aí. Mas agora assim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e o que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Quer que eu leia de novo? Vou ler de novo. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou. Criou quem, gente? Foi eu só? Ó Jacó, que te formou. Ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Melhorou, viu, pastor? Amém? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Isso é olhando para o céu. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Isso é olhando para o céu. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. É aquele que está olhando para o céu. É Estevão levando pedrada. Passou por aquela circunstância. Ainda pediu para Deus não meter o raio em todo mundo. Perdoou. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em teu lugar. Novo Testamento, João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. O mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Só quem vive isso aqui é aquele que está olhando para Cristo. É aquele que ecoa a voz de Cristo. Precisamos viver esse amor. Precisamos estar alheio às circunstâncias da nossa visão. Hoje meu dia, recebemos uma visita lá na minha casa, um sobrinho meu, e nós estávamos falando de um familiar que é uma benção. Nosso familiar. E esse meu familiar toda vez me enrola. E esse meu sobrinho disse, tio, o senhor não nota não que ele te enrola? Mais ou menos assim que ele falou. Ele disse, eu noto, meu filho, mas eu deixo. Toda hora eu vejo, eu estou só esperando qual é a próxima que ele vai me enrolar. É igual um irmãozinho da nossa igreja.
A outra igreja, nessa aqui não, a outra que eu participava há uns anos atrás. Que nós fazíamos encontro de homens. E ele era todo metido a espiritual, o abençoado. E aí eu era o líder do encontro de homens. E aí nós tomávamos conta e tinha um setor do encontro de homens que era a livraria. E todo ano esse abençoado, todo encontro, que era 2 por ano, esse abençoado vinha, comprava fiado e não pagava. E eu pagava. E aí o líder da livraria disse, rapaz, tudo tu vai deixar fazer Deus, eu vou, que eu tenho fé, que um dia eu não vou pagar, porque ele vai se converter. Não é, no dia ele vai comprar aqui e vai pagar. Eu disse, ô Senhor, tu operou na vida dele. Porque gente, a igreja é tratamento. Eu posso estar curado numa área, mas em outra área eu posso não estar, e o irmão está, e na área que eu estou ele não está. Por isso é que nós não podemos olhar pelas circunstâncias humanas. Porque o outro não é para ser melhor que a gente, muito menos pior. Nem nós somos melhores do que o outro, muito menos piores. Nós temos que focar em Cristo. Nós temos que focar em Cristo. Quem sou eu ou você para julgar alguém? Às vezes as circunstâncias, nós olhamos e saímos e compartilhamos, e eu e a minha esposa, eu acho que nós somos fofoqueiros, desculpa aí, viu, irmão, mas nós temos esse problema. Eu e minha mulher, nós fofoca muito, eu e ela. E já que nós somos pastores, nós fofocamos da vida alheia, eu vou logo dizendo também, viu? Vocês estão tudo, ó. E a gente vê aquele deslize dos irmãos e eu e ela começamos a fofocar. Fulaninho fez isso, mais aquilo outro. Aí eu digo assim, eu sou mais santo, eu acho que eu vou direto para o céu, viu, irmã? A mulher está se convertendo, ela. Aí eu digo, minha filha, a gente não sabe o que aconteceu para acontecer isso. E ela se faz de não sanguínea, mas ela é sanguínea. E já vem com 4 pernas em cima de mim. Mas assim. Eu digo, mas minha irmã, está escutando ali, ela sabe que eu não minto. Não, a gente é uma DR, quando chegar em casa tudo bem. DR abençoada. Acaba em amor, gente, é bom demais. Mas é verdade. Aqueles que não focam lá, fofocam, mas não fofocam para ver como trabalhar o irmão. Fofocam para criticar, para apontar, para julgar, porque não estão vendo o alto. Não estão vendo o que Cristo já fez. Gente, não teve mais gente para dar mais trabalho a Cristo do que eu, não, gente. Deus me escolheu lá na mamãe. A mamãe largou logo o rabo no chão. Caiu e olha a cabeça como é que foi. Começou dando trabalho ali na barriga. Vocês estão pensando que é brincadeira? Não é brincadeira não, gente. Toda hora Satanás quer nos estragar. Passou uns anos, tive lepra. Todo mundo se calou, né? Deus me curou. Passou mais uns anos, apareceu um verme da carne de porco bem aqui, ó. Cristalizado, morto. As más línguas, os fofoqueirinhos da igreja, viu, negado? Foram dizer que é porque a cabeça era grande, o bichinho correu e morreu. É. Mãe de fofoqueiro. É bullying, viu, gente? É bullying. Eu fui bullyingado muito com essa minha cabeça. Mas Deus me curou. Aliás, eu não tive nenhuma sequela. Eu descobri depois que o bicho tinha morrido. O cidadão que teve
a mandíbula quebrada, a clavícula, o externo, 7 costelas, o braço direito e a perna esquerda, tem algo que dará um trabalho para o Senhor. Gente, eu viajo muito e eu corro muito. Eu acho que Jesus está lá em cima assim, meu filho, pelo amor de Deus, mas um osso não tem mais não para quebrar, meu filho. E se vocês vierem falar aqui, vocês vão ter também inúmeras situações que o Senhor tirou de vocês do leito da morte. Para que nós possamos olhar para Cristo. Para que a gente possa passar as circunstâncias tão desfavoráveis que é a vida. Não é não, gente? Quem é que não tem problema, gente? Pelo amor de Deus. E cada dia está aumentando os problemas. Eu não tenho problema. É do cão. Eles que tomam conta dele. Meus problemas do dia é do cão. Porque eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu estou no alto, ó. Estou olhando para cima, ó. Vem as tribulações, vem uns boletos, conta da água. Ai não, água lá em casa não tem mais não. Da luz, salário de funcionário, 13º, ô coisa, meu irmão. Todo mundo se alegra com 13º, eu me entristeço. Não é não, irmão? 13º eu vou fazer isso, aquilo, outro. Eu digo, oh, meu Deus, dezembro eu estou liso que eu tenho que pagar o 13º. Mas eu estou com foco alto, lá ó, Cristo, pagando um preço nessa terra. Quando nós louvamos ali, quero ver tua glória, quero estar na tua presença. Quem não estiver olhando para o alto, buscando a Ele, ser transformado, ser guiado, que nossas atitudes sejam dele, não vive. Não vive, porque está ocupado com as coisas naturais. A mente está ocupada naquilo, no pão. E Cristo disse, me procure, bem ceareis, me procure, negado, não sei se se preocupe não com esse pão aí. Eu alimento os animais, os passarinhos, eu visto os lírios que são perfeitos. E nós aqui na terra, todo preocupado do dia de amanhã. E não olha para cima. Aquele que tem que está ali de coração aberto. Venha. Vamos para frente. Segunda parte do versículo de Hebreus, eu vou subir aqui e demorar um pouquinho, diz assim. Olhando para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. É o que eu venho falando desde o começo. Pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Quando Jesus diz assim, quer me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Aqueles que estão olhando para cima, já levaram a cruz. Já é um prazer carregar a cruz, porque a cruz não é mais um objeto de sofrimento. A cruz é um exemplo de crescimento. A nossa cruz só é sofrimento se a gente não morrer. Mas se a gente morrer, ela é uma ferramenta de crescimento. Amém? Estão comigo? Estão entendendo? Rapaz, tem uma frase que eu acho horrível, mas vou falar aqui, viu, pastor? Quer que eu desenhe? Oh, coisa horrível.
Pai, pensa uma frase que eu tenho ódio, mãe. Porque quando a pessoa fala isso, nos grupos sociais, ou então alguma discussão, esse período agora, eu tenho umas famílias, desculpa aí quem é PT, mas eu tenho familiares que são assim, doentes PT. E eu tinha momentos de prazer em cutucar eles, agora na campanha. A Magdala diz assim, meu filho, o que é que você diz? Ô, minha filha, mas tanta alegria, que é o bicho para pegar a corda que é petista. Aí meus familiares fazem assim, você entendeu o que é que desenha? Eu digo, oh Jesus. Mas nós que estamos nessa terra, no meio de tantas circunstâncias adversas, se não aprendermos a olhar para a cruz, para cima, e levar a nossa cruz como objeto de crescimento, não de sofrimento, precisamos que alguém desenhe, para a gente entender que nós somos cidadãos do céu, e é no céu que nós precisamos olhar. Nós temos que entender que nós vivemos de mão dada com Cristo. Esses dias agora eu tive ontem eu conversando com um amigo que ele aluga som. E eu conversando com ele disse, rapaz, eu alugo som para a igreja católica, igreja evangélica, não sei o que mais, político, e eu ando no meio disso aí tudinho. E aí começou a falar o nome de um bocado de pastor que eu nem conheço da cidade. Ele disse, rapaz, tu quer ver uma coisa grande, o que é? Que tem na igreja? E eu achando que ele ia falar um negócio legal, né? Ele disse, sabe o que é que tem muito dentro das igrejas evangélicas? Eu digo, o que é? Eu já estou alegre. Ele disse, hipocrisia. E todo mundo perguntando se eu quero Jesus, se eu quero Jesus. E tem um bocado de hipócrita na igreja. Rapaz, aquele ali foi uma murchada de bola tão grande para mim. Porque esses que estão aqui na frente da igreja são vitrine. Pastor Jonas e pastor Célia, vocês que são visitantes, os líderes da nossa igreja, casal lindo ali, ó. São vitrine. Eu e minha esposa somos vitrine. Né? Aquele casal de velho ali, ó, ancião da igreja, nem falo. O gaúcho, viu? Gaúcho. Nem todo mundo é perfeito, né, irmão? Mas Cristo, ó, nem se fala. É vitrine. Pelos cabelos brancos que ele tem, mais do que nós. Irmão Manuel, pastor Manuel, foi ordenado agora, vitrine. Sabe para quem que é vitrine? Não é para a pessoa que está do seu lado, não, também é. Mas é para aqueles que estão lá fora. Não aprenderam a olhar para o céu, não aprenderam a andar com a mão com Cristo. São líderes da igreja. Isso é muito. Lá na frente, se você pegar, lá em Hebreus 12, 1, primeira coisa que ele diz, e eu ia falar no final, mas o Senhor está dizendo que eu fale agora. Versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus diz assim, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Nós vivemos nossa vida rodeados de testemunhas. Se tu não vive essa vida olhando para o céu, desculpa eu dizer, vai te converter. Se as tuas coisas não estão rodando como é para rodar, faz como Estevão, bota teu joelho no chão e olha para cima. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta.
Só o que nós temos hoje, gente, na nossa vida é afronta. Até os nossos mesmos de dentro de casa nos afronta. E eu digo mais para vocês, aqueles que têm a responsabilidade de levar o reino dos céus, um pouquinho mais do que vocês, que todos nós temos, mas aqueles que têm um cargo dentro da eclesiástica, têm um pouquinho mais de responsabilidade. A palavra de Deus diz, aquele que é mais dado, é mais cobrado. Esses mais precisam entender que tem que desprezar a afronta. Por que é que Jesus se perturbou quando ele estava no pé da cruz para encarar ela? Porque era uma afronta. A cruz era uma afronta. O nosso pecado era uma afronta. As nossas iniquidades, que o pastor Emílio falou aqui, eram uma afronta à santidade de Cristo. Mas Cristo, quando foi olhar, olhou para o céu. E eu entendo, e eu às vezes medito nessa passagem e vejo, quando Jesus estava na cruz, e eu imagino que a dor dos pregos na cruz era o de menos, porque ali ele estava suportando um fardo de pecado da humanidade. E às vezes nós, como terrenos, como fracos, como pobres, não conseguimos nem suportar às vezes um fardo tão pequeno de um problema. Já corre para um remédio, já corre para a casa do pastor, ou então não quer nem saber do pastor, porque o pastor trouxe a solução, como se ele trouxesse a solução de coisa alguma. Mas Cristo estava naquela cruz com peso incalculável. Incalculável. Mas para onde foi que Cristo olhou? Para cima. Pai, antes de ele entrar na cruz, Pai, dá para passar? Dá para me passar por isso aí sem sofrer? A afronta que nós recebemos pelos nossos pecados e deslizes e pelas circunstâncias da vida, porque a palavra de Deus diz que nós passaremos por aflições. E eu posso até dizer que todas as vezes nós falamos assim, podemos passar por isso, e às vezes são tão coisas pequenas. Porque nós não olhamos para cima. Não olhamos para o alto, não contemplamos e exercemos a fé que vem de lá, porque fé é dom, amém? Amém? Estão comigo? Está pesado, né, gente? Mas é. Anotem aí, Filipenses 3, 12 a 20, eu vou ler aqui. Não que já a tenha alcançado. Tem alguém aqui nesse nível? Amém? Ou que seja perfeito. Tem alguém aqui? Todo mundo é perfeito? Já alcançou tudo? Amém? Está falando comigo, contigo? Mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, aleluia,
Vamos profetizar? Sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. E sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória era para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aqui está a chave. Nós somos craques em não sujeitar a Deus todas as coisas. Nós somos craques em acreditar nos nossos achismos. Somos imperfeitos. Somos vacilões. E o mais errado, a gente não consegue olhar para cima. Não consegue combater um bom combate. Porque o bom combate só é combatido quando nós usamos as armas celestiais. Nada nessa terra suporta as armas celestiais. Paulo dizia, sou imperfeito, não cheguei ao nível que é para ser, mas caminho largando as coisas passadas e procuro o foco que é Cristo. Quem vive essa situação hoje, olha para o céu. Você está aqui hoje, para quê? Não precisa responder para mim não. Para que você veio para a igreja hoje? Vou dar alguns exemplos. Você veio para a igreja hoje para receber uma palavra poderosa de fortalecimento que eu vou aguentar a semana toda até o outro domingo. Quem veio para isso aí, não levante a mão, mas diga para você mesmo, eu. Ô glória! Quer dizer para você que você precisa olhar para o céu. Eu vou para a igreja porque eu preciso bater o centro. Mostrar para Deus que eu estou buscando Ele. Mostrar para os irmãos que eu estou presente na igreja. Mostrar para o meu líder que eu fui, para ele não me cobrar na semana. Que eu cobro, viu, negada? Eu antigamente não queria cobrar não, mas eu aprendi que eu preciso cobrar. E a minha mulher não me esquece disso. Quero dizer para você que você precisa olhar para o céu. Quem pensa assim? Não, eu vou para a igreja porque eu quero adorar o Senhor. Ah, os irmãos cantam lá legal e eu estou aqui, eu estou lá no louvor e eu começo daqui, e o Espírito Santo vem, e eu falo línguas estranhas, e eu sinto aquele êxtase, e é legal demais, mas quando chega na hora da palavra, gente, me dá um sono. Eu quero dizer que você está olhando médio, precisa olhar mais para cima. É importante vir para a igreja, culto de domingo,
culto de oração, culto de mulher, culto de homem, culto de casal, culto de criança, culto dos vizinhos, culto do... Sabe por que precisa estar na igreja, gente? Porque aqui, quando nós reunimos, a palavra de Deus diz que um ou mais, Ele está presente. E onde há manifestação de orações e pedidos, há milagres. Eu passei 8 anos numa igreja, eu não sou santo não, viu gente? Mas eu pelejo. Tenho fé que um dia nasce uma rasinha aqui atrás. Quando eu estiver lá na glória. Mas tem algumas pessoas que eram da minha igreja também. E não vão deixar eu mentir, vão confirmar o que eu vou falar. O nosso pastor lá, a ministração dele era poderosa. Mas ele tinha uma pegada de um culto, de, como é que eu posso dizer, emotivo, como é que eu posso dizer, ele pregava para o cara motivacional, pronto, aí ó, era de lá também. Se entregou. Confesso a vocês que por 8 anos, pouquíssimas vezes eu soube o que ele pregou na igreja. Mas foi pouquíssimas mesmo. E você pode dizer, mas irmão, você passou, você era diácono da igreja, você era líder, que não. Não sabia não. Porque a motivação que eu ia para a igreja não era para escutar a pregação dele. Confesso aos irmãos. Porque pregação é aquela que dói. Para mim, é aquela que cura, é a palavra. E só quem cura é a palavra. Nós temos que nos alegrar e nos encher e ter fé. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que ir para o nosso cantinho. E só a gente tem fé com relacionamento. E só tem relacionamento exercendo o próprio. Mas eu ia para aquela igreja eu ia todo dia para a igreja. E era 16 quilômetros da minha casa. E eu era porteiro daquela igreja. No dia que eu estava na escala, no dia que eu não estava na escala, eu estava na portaria da igreja. E a minha maior motivação para a igreja era dar um abraço ao irmão que chegasse, era entender o que ela estava passando, se era situação financeira, se era emocional. Era correto também a minha motivação? Não. Se você for olhar pelos olhos de ação social, era tudo na vida a minha ida, que era para ajudar o irmão. Eu estava fazendo amor e eu teve vários testemunhos que dizem, rapaz, eu cheguei na igreja terrível, mas quando o irmão Duda e a irmã Magdala me abraçou ali, eu senti uma alegria. Teve frutos, mas a motivação também era errada. A nossa motivação aqui é adorar o Senhor. É como o pastor disse agora na entrada, é fazer um culto de agradecimento. Porque as misericórdias dele se renovam cada dia. Que o propósito que ele tem para a nossa vida, e a palavra de Deus diz que é o propósito de bem, não de mal. Que os planos que ele tem para a nossa vida são 10 milhares de vezes melhor do que nós temos para as nossas vidas. Pregação como essa minha hoje, e normalmente são iguais, desculpa, mas tem jeito, não consigo falar mais leve. Confesso a vocês que eu saio às vezes deprimido da igreja. Vou mentir? Porque nós temos que estar ao nível de estar no alto. Acima, olhando por cima. Feito girafa. Olhando por cima das coisas. Agora imagina um cearense com o pescoço cearense se imaginando uma girafa. Tudo de bom, né, gente? Sou eu. Tenho vivido milagres.
Esse ano de 2018 eu tenho vivido milagres. Todo mundo me conhece aqui na igreja, sabe o preço que eu pago para ter a presença. A gente poder chegar e ter a ousadia de impor a mão e orar pelo enfermo. E às vezes eles são curados pela misericórdia de Deus. Às vezes a gente fala as coisas que não está nem nada a ver com a situação e é resposta de Deus para alguém. Porque nós precisamos andar com a mão dada com Cristo. Nós precisamos ter relacionamento face a face. Esses dias agora eu passei uma semana lá no meio dos índios, lá na Amazônia, e tinha uma venezuelana lá. E ela começou a observar o meu jeito de ser, e os cozinheiros do hotel lá eram crentes, e a gente começou a falar, e ela falando, e ela, uma hora ela me pegou e começou a abrir a vida dela, e ela disse, eu não sei porque eu estou falando contigo, porque tu é diferente. Eu digo, é só porque eu sou cearense? Nós temos que andar na contramão das circunstâncias. Nós temos que ser poços profundos de água cristalina. Não só eu que sou pastor, ou sou pastor. Não, eu sou filho. E você também tem que ser filho. E nós temos que ter algo para dar. Se você não tem algo para dar em Deus, precisa olhar para o alto. Se você não tem um conselho de Deus para uma pessoa, precisa olhar para o alto. Faça uma reflexão. O ano 2018 está se acabando. O que você fez para Cristo nesse ano? Salvo os recém-convertidos. Tipo um ano de conversão. E olhe lá. O que foi que vocês fizeram para Cristo, gente? Fez muita coisa? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que você não fez nada mais que sua obrigação. Você é um servo infiel ainda. Nós temos que ser extraordinários. Nós temos que passar além das nossas situações, as nossas circunstâncias, para agradar a Deus. Para viver a boa vida. A paz que excede todo entendimento. Viveu esse ano essa paz? E as circunstâncias estão aqui e você está com o canudinho, os bons entendedores, vivendo uma paz que transcende todo entendimento das circunstâncias adversas, terríveis que nos arrodeia, as afrontas de Satanás, porque eu quero dizer uma coisa para vocês e me perdoem, mas a Satanás usa até crente para afrontar os outros. Nós estamos tão olhando para a terra, para as circunstâncias, que nós somos usados por Satanás para afrontar os outros. E os que vêm de fora, chamamos de hipócritas. Agora nós vamos falar de fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quer ver as coisas? Olhe para cima, olhe para o alto. Quando você está focado em Cristo, você consegue contemplar as maravilhas que Deus tem para ti. Porque as maravilhas que Deus tem para ti se tornam realidades, indiferente da adversidade que você vive. Quem pode dar uma glória a Deus? Pelo amor de Deus. Um aleluia. Hebreus 11, 13, 16. Falta só 40 minutos, viu, gente, para me terminar.
Hebreus 11, de 13 a 16. Todos estes morreram na fé. Que eu disse o quê? Que eles estavam falando dos heróis da fé. Amém? Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Tem volta mais não, negrada. É correr para cima. Para cima mesmo. Como eu disse no começo, nós somos seres celestiais. Eu ainda digo mais, que eu não falei ainda. Nós somos seres celestiais, momentaneamente carnais. Porque nós fomos feitos por Deus para a eternidade. E nós vivemos nessa terra, no máximo, tem uns vivedores aí que vai de mais de 100, mas a vida média é 80 anos. O que é 80 anos para a eternidade? Gente, eu completei 50 anos, olhei para minha mulher e disse, já vivei 2/3 da vida. Se eu não cuidar nos últimos 25 anos... E eu quero dizer para você que a minha cabeça é de adolescente. É, negado. Minha cabeça é de adolescente. Eu tenho certeza que o pastor Emílio, se for falar dele, também é. O corpo é que não entende isso. Quem dera se nós dois, hein? Ele não está mais com 50 não, mas está 200. Já tem a carteirinha, pode até andar de ônibus de graça. Se fosse igual o Caleb, hein? Pode estacionar naquela vaguinha azul. Mas se fosse como Caleb, chegasse aos 80 com a força de jovem ainda. E nós aqui olhando para a circunstância. Os cabras velhos de 50, 55, 45. Olhando para a circunstância, podendo estar olhando para o céu. Vivendo as maravilhas, porque Deus é fiel. Deus é fiel àqueles que o temem. Que o amam. Primeiro temem, depois amam. Que eu quero dizer para vocês que eu tenho mais temor do que amor, vou nem mentir. Porque a palavra de Deus diz que é horrendo aquele que está na mão de Deus. Não quero viver isso não. Esses dias agora eu olhei no Facebook um sócio de um amigo, irmão meu lá de Curitiba. No Facebook uma foto. Mas ela está dando carão. Aí eu vou falar. O cara lá com uma foto terrível, separou da mulher e tudo. Rapaz, quando eu olhei aquilo dali, eu disse, meu Deus do céu. Isso não é gente para a gente estar no meio, não. É caba corajoso. Porque conhece o Deus que nós conhecemos. E está vivendo ainda, mostrando para todo mundo. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu amigo e dizer assim, você não pode mais andar do lado desse homem. Porque terríveis coisas ele vai passar e você perto dele vai passar junto. Deus me falou naquela hora, mas Deus te falou mesmo? Falou. Tu sentiu? Eu senti. E eu passei na hora, eu disse, meu amigo, eu tenho que falar para você, senão eu vou ficar no shopping, a Magdala lá gastando. Gente, eu precisava de alguma coisa. Deus é tão bom que ele me mandou a revelação para Deus me desligar. E eu lá no shopping, no WhatsApp, falando com o meu amigo. Porque a natureza humana é muito fácil de se apaixonar pelos manjares dessa terra. E pelas promessas que você nem enxerga, mas só precisa prometer que o cabo já desarma, já guarda as armas celestiais
e fica desarmado e as porradas começam a vir. E você fica olhando, olhando, achando que vai acontecer, ludibriado pelas ofensas. E cega. Por isso que a palavra de Deus, vigiai e depois orai. Eu digo que aquele que teve um relacionamento com Deus e se largou de Deus é coragem muita. Eu não tenho essa coragem não, vou mentir não. Aqueles que olham para o alto, indiferente das circunstâncias, existe uma promessa. Mateus 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casas, isso é olhar para o alto, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor a meu nome, receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Precisamos entender uma coisa muito séria. Vou voltar para aquele primeiro lá. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso é muito sério. Meditem no Senhor. Meditem nessas palavras. E eu quero pedir perdão aos irmãos se eu fui pesado demais. E agradeço a atenção a todos. Pastor.